Então, essa é uma ótima pergunta, na verdade, porque acho que teremos diversas respostas para essa mesma pergunta, dependendo da área que a gente estiver falando, se a gente está na engenharia de software, se a gente está em outra área. Mas eu acho que o mais importante, o ponto central mesmo dessa resposta é no que o próprio termo já fala. Então, assistentes e conversacional. Então, a primeira parte que é muito importante, eles são, sim, sistemas de software ou até mesmo ferramentas projetadas para interagir com os humanos por meio de linguagem natural, e por serem assistentes, o que eles vão prover é uma automação de alguma forma. Então, uma tarefa que anteriormente era feita de maneira manual, agora é feita parcialmente ou completamente por esse assistente. Mas não só isso, tem também a parte conversacional, que é muito importante. Então, não só automatizando uma tarefa, mas também provendo algum certo feedback para o usuário, até mesmo uma resposta, um código, algum warning, alguma coisa que seja textual, que venha acompanhado com explicações, formas de o que fazer é, como um próximo passo. Então, esses são os dois componentes que são bem importantes. E aí teremos agentes conversacionais que são completamente autônomos e não precisam de nenhum tipo de interação com o humano para começar a agir e fazer as tarefas que estão determinadas para ser feitas, e agentes também que precisam de algum certo tipo de input humano antes de fazer o que eles têm que fazer. Então, esse seria mais ou menos uma definição simples, mais objetiva do que um agente, um assistente conversacional seria. Claro. Deixa eu pensar aqui, porque eu tinha alguns exemplos que eu sempre uso e recentemente eu aprendi que tem outras coisas, eh, coisas diferentes que podem ser usadas. Então, o primeiro que eu queria falar é que uma coisa que talvez a gente não pense no nosso dia a dia, porque não é tão, talvez não seja tão comum perto de nós, mas que existe bastante, são pessoas desenvolvedoras que não podem usar as mãos por algum motivo. Seja porque tem algum problema, ou uma dor crônica, ou qualquer tipo de situação em que usar as mãos, seja temporariamente ou permanentemente, não é possível. Então, eles se comunicam majoritariamente por voz. E aí os agentes, né, os assistentes conversacionais entrariam como uma forma de possibilitar fazer perguntas rápidas e que essas perguntas sejam respondidas. Então, ao invés de a pessoa ir para o Stack Overflow para ter uma resposta sobre um erro que está na interface, ela pode perguntar diretamente para esse assistente. E aí, de novo, para facilitar essa interação, porque uma coisa que também eu não mencionei anteriormente, mas que é importante, quando eu falo que a interação, né, com esses assistentes é de forma geral por texto, ele não necessariamente é por texto digitado. Pode ser também por texto, mas falado, né? Interação, linguagem natural mesmo. Então, isso é uma coisa que possibilita a integração de várias pessoas no desenvolvimento de software que antes talvez não seria possível. Então, isso é uma coisa bem importante que eu me dei conta recentemente, mas que eu acho que é importante de falar para a comunidade. E um segundo exemplo é algo mais simples que a gente encontra no nosso dia a dia, que quando a gente está recebendo, por exemplo, uma pessoa nova no time de desenvolvimento, que não tem muita familiaridade, seja com programação no geral, ou até mesmo com aquele projeto específico. E aí, geralmente, essas pessoas, né, esses novatos,
precisam de ser guiados um pouco mais, o código precisa ser explicado, como funciona o projeto, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E essa é algo que pode ser automatizado de uma certa forma, né? Em que, por exemplo, um agente, um assistente conversacional possa estar ali na interface, na IDE, né, junto com a pessoa, disponível 24 horas para poder sanar as dúvidas, guiar, mostrar outros arquivos que são relevantes. E aí não necessariamente substitui o humano que estaria ali, que o humano é necessário, né, para integrar a pessoa ao projeto, mas em casos mais específicos ou dúvidas mais pontuais que possam ser resolvidas com auxílio, né, da automação, tá ali. Então esses são 2 pontos, eu acho bem importantes, que são pontos reais, né, que a gente pode ver no mundo do desenvolvimento. Então pessoas, né, para poder integrar as pessoas e também para poder prover mais suporte e direcionamento para as pessoas novatas. E aí, claro, a gente tem também exemplos mais complexos que pode integrar, entender código, resolver bugs, conflitos de código. Então, tudo que uma explicação bem elaborada possa ajudar, esses agentes conversacionais estão ali para isso, dado que sejam desenvolvidos da maneira certa e pensado no usuário que vai interagir com eles. Acho que seriam esses os pontos.